Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo muito especial. Na terça-feira passada tivemos uma live aqui no canal com outros participantes, vários canais de Linux. Eu vou deixar os participantes aqui na descrição para você conferir os canais deles. A gente teve a participação do Márcio do canal Vartroy, do Renato do canal Oficina do Tux e FastOS e também do Erickson do canal Livre Software. Nesse vídeo, nessa live, a gente conversou com vocês ao vivo e debateu vários assuntos, incluindo as distribuições, programas e situações que a gente achava que iam chamar atenção no ano de 2012, especialmente no que engloba o mundo open source, o mundo Linux e tal. Então eu preparei para você agora um compacto especial dessa live que durou mais ou menos umas 2 horas e meia quase, onde a gente respondeu perguntas de vocês no final e tudo mais, para que fosse possível sintetizar esse conteúdo e trazer até você que não pôde conferir ao vivo. Se você está pensando aí quando é que saem essas lives aí, como é que eu faço para acompanhar, fique ligado nas nossas redes sociais e também na aba comunidade aqui do canal. Assim, quando uma live for ser postada, quando ela sair, você vai ser avisado. Certifique-se também de marcar esse bendito sininho que tem aí no YouTube para ver se, quem sabe, você tem a sorte dele te avisar quando a gente fizer uma live dessas. Elas não são programadas, assim, não acontecem de tempos em tempos, mas elas vêm acontecendo com uma certa frequência aí nas últimas semanas. Foi muito divertido, um debate extremamente rico, com várias opiniões, aí, algumas conflitantes e outras não. Eu espero que você se divirta. Confere o vídeo aí com o compacto dessa live que foi fantástica. Eu te vejo no próximo, um grande abraço, valeu e falou! Eu acho que a gente poderia começar a dar as boas-vindas para esse ano, já falando sobre as nossas expectativas aí para 2018 em relação às distribuições Linux. O que vocês acham que vai chamar atenção nesse ano? Qual que é a opinião de vocês das distribuições? Depois a gente vai falando sobre programas e outras coisas. Cara, com certeza Ubuntu vai ser o lançamento da próxima LTS. Isso aí é inevitável, né? O Ubuntu sempre chama atenção, né? É realmente inevitável. Chama mais atenção dessa vez porque a próxima, além de ser LTS, vai ser a primeira LTS com Gnome Shell de volta, né? Exatamente. Realmente vai ser o Ubuntu que vai ser o boom desse ano. E, sei lá, eu acho que com base na 17.10, talvez a Canonical entregue a melhor versão do Ubuntu em muitos anos. Eu hoje não sou usuário Gnome, né? Mas eu reconheço que o trabalho que eles têm feito tá excepcional. Com certeza eu vou testar, eu estou usando aqui o Ubuntu versão 17.10, eu acho que vai ser interessante o Ubuntu 18, com certeza. Mas o Ubuntu, como o Renato falou, já é de se esperar, todo lançamento chama atenção, querendo ou não. Tirando o Ubuntu 18.04, que já é fato que vai chamar atenção, que outra disso vocês acham que pode chamar nossa atenção em 2018? Bom, na minha opinião, o Deepin não vai chamar tanta atenção. O Deepin já é bonito, né? E ele se baseia no Debian, né? Até algum comentário aí perguntou qual a diferença do Ubuntu para o Deepin. O Deepin usa a base Debian, né? Também como o Ubuntu, só que eles são bem diferentes, né? E eu acho que o Deepin não vai chamar tanta atenção por causa da... Ele já é baseado no Debian e o Debian é aquilo e dificilmente vai mudar esse ano, assim, drasticamente. Agora, aquele Endless OS, eu acho que pode ser que ele chame a atenção, porque eles estão melhorando e eles são bem empenhados, ao meu ver, né? Então acredito que o Endless OS, além do Ubuntu. Eu apostaria também nos solos. Eu acho que, não sei se para o público geral, mas para os usuários Linux, para o pessoal que está mais dentro, né, do ecossistema, o solos é uma coisa que não acontece há muito tempo já nesse ambiente. Então eu apostaria, e os caras têm feito umas coisas muito bacanas, principalmente agora com o cliente Steam. Eles estão trabalhando em cima do Snap para habilitar isso para todas as distros, estão fazendo umas coisas muito interessantes. Eu acho que, assim, para nós, o Solos talvez seja aí um carinha que tá gritando, ó, tô chegando com força. O restante, eu acho que vai continuar meio que na sombra do Ubuntu, principalmente os derivados dele. Eu não consigo ver o Deepin, o Elementary ganhando tanto terreno, nem o Mint. Não consigo.
E das outras, eu não sei se tem um apelo para o público geral, né? Pro pessoal que está iniciando, Fedora, o OpenSUSE, também não sei dizer, mas eu apostaria mesmo no Solus. Eu tenho os meus palpites também, assim, acho até legal a gente trazer aqui para debatermos, né, se as ideias que me passam pela cabeça são as mesmas de vocês ou não. Mas algo que me surpreendeu em 2017 e que eu li muito através de tabloides e coisas do tipo de tecnologia, especialmente dos Estados Unidos, é a respeito do Elementary OS. Para mim, ele sempre foi uma distribuição com um propósito interessante, mas que sempre pecava em alguma coisa. Estabilidade, geralmente. Dava bug, sabe? Você não conseguia utilizar. Aquele lance de não ter área de trabalho, sinceramente, me incomoda bastante, mas eu até estaria disposto a tentar trabalhar de uma forma diferente. Mas por que eu coloquei o Elementary OS na minha lista de distribuições que podem chamar a atenção? Tava eu cá pensando, por que distribuições como o Deepin, que são tão bonitas, funcionais, fáceis, com uma central de aplicativos tão robusta, assim, cheia de coisas, não recebem tanta atenção assim, especialmente de mídia dos Estados Unidos? Daí você tem que fazer aquela ligação política de Estados Unidos e China. Lá não vai entrar de jeito nenhum. Não vai ter como, né? E eu pensei, caramba, isso é uma perda, é uma pena, porque é um pedaço de software, né, muito interessante para se ter. No entanto, o Elementary OS vem chamando bastante atenção dos desenvolvedores lá, de pequenos fabricantes de hardware que estão embarcando o Elementary como sistema operacional de suas máquinas, por padrão, e eles criaram um diferencial que ajuda a quebrar o mito que está na cabeça de muita gente ainda, que é errado ou não é possível ganhar dinheiro com software livre, né? Eles criaram uma central de aplicativos onde você pode pagar o quanto você quiser por uma aplicação, inclusive nada. Se você quiser baixar grátis, você pode, mas é incentivado que você doe, digamos assim, que você colabore com o desenvolvedor que está te dando aquela aplicação sem cobrar absolutamente nada, né? Ou dando suporte para você ao longo do tempo. Isso é uma das coisas que eu vejo que pode fazer uma grande diferença no mercado em si, essa proposta. O Elementary OS é dos Estados Unidos, da Califórnia, se eu não me engano, Chicago, não lembro agora, mas enfim, é dos Estados Unidos. O pessoal, as empresas de lá, elas são muito nacionalistas, muito patriotas, então isso pode acabar ajudando na evolução da distribuição. Eu vi que alguém nos comentários falou sobre o Pop! OS da System76, e ele também é uma outra distribuição que eu nem tinha colocado na lista, mas que pode chamar atenção. Ele é meio que um custom do Ubuntu, assim, com um GNOME um pouco mais puro em comportamento, mas com visual diferente que eles criaram para vender computadores já com ele embarcado. Há um tempo atrás eu comentei a respeito dele aqui no canal, dizendo que a System76 teria algo que geralmente as distribuições não têm para colocar com o Pop! OS, que é hardware para já mandar embarcado. Afinal, eles vendem computadores assim. Por outro lado, o Pop! OS pode não se tornar tão popular justamente porque concorrentes da System76 não vão querer botar o sistema operacional da concorrente nas suas máquinas, porque iam estar fazendo uma divulgação automática, né? Então, talvez eles fiquem limitados ao próprio hardware aí, quem quiser baixar para instalar nas próprias máquinas. Agora o Elementary OS tem essa possibilidade. 2018 vai ser o segundo ano de desenvolvimento dessa central de aplicativos, que já está funcional e atraindo aparentemente cada vez mais desenvolvedores. Eu não sei se vocês chegaram a testar o Elementary aí nos últimos meses, mas os aplicativos que o pessoal desenvolveu pro Elementary, eles têm aquele visual integrado ao sistema, assim, meio nos moldes Apple de design, onde os aplicativos eles encaixam com o resto da interface. É uma proposta bem legal. O Vartroy tinha colocado aí alguns tópicos que é bem interessante, já entram no que a gente estava falando a respeito de Flatpak, aí, de Snap, coisa do tipo. Tem o Zap Image também. O que vocês pensam a respeito desses formatos aí para esse ano? Será que emplaca de uma vez? Cara, eu acho que sim, eu acho que não tem volta. E eu acho que a gente vai ver o Flatpak ganhando bastante terreno, justamente porque a Canonical está investindo bastante nos snaps. Tem essa Como coisa, assim? né?
Porque, por exemplo, você pega o Wayland. O Wayland decolou quando a Canonical veio com o Mir. Parece que a comunidade se mobilizou e falou, não. Não dá. Vai ser o Wayland padrão. E eu até tava fazendo um bate-bola com o Tomás Canabrava. Vai sair isso no canal essa semana. E ele é um developer KDE. E ele também falou assim, na hora que saiu a notícia do Mir, a comunidade ficou louca. Então eu vejo a mesma coisa acontecendo com o Flatpak, justamente por conta da Canonical estar investindo pesado aí nos snaps. Isso pra gente é bom. Quanto mais... Sabe que isso que você falou Uma faz concorrência sentido? que a gente se beneficia. Sim. Assim, pode ser uma falsa memória. Pode ser. Mas eu tenho a sensação de que depois que a Canonical... Os Flatpaks já existiam no projeto. Mas depois que a Canonical começou a fazer o Snap, Flatpak voltou. Sim, decolou, cara. Mas sabe que, independente do formato, a gente tem agora... Flatpak é meio que um formato da comunidade. Os dois funcionam muito bem, eu tenho programas com os dois, assim, particularmente eu não vejo muita diferenciação, não. Distros como o Mint tem suporte a Snap, mas resolveram integrar Flatpak. O Deepin resolveu integrar Flatpak. O Solus resolveu integrar Snap. E eu li no Medium do Elementor que o próximo passo para esse tipo de pacote é Snap também. Então assim, tá meio que dividido aí pelo que as pessoas querem fazer, mas é bem interessante de se levar em consideração a força comercial que o Ubuntu tem, que a gente falava lá no início da live. Vocês viram que uma semana atrás, sei lá, o Spotify lançou a versão Snap. Sim. Que era algo assim que eles diziam que não dava tanta importância. Já tinha Deb, né? Compatível com Deb, é um repositório lá e tal. Mas Snap, dentro do Ubuntu, aí ficou bacana. E o interessante é que eu acho que eu vi o Renato postou um print do Fedora com o Gnome Shell e o Snap do Spotify estava na central de aplicativos do Fedora, não foi isso? Exatamente. Assim como o Flatpak também. Sim, é a integração e no Ubuntu você consegue ativar os Flatpaks também. Eu acho que pode gerar aquele mesmo tipo de briga que tem, sei lá, entre Deb e RPM, só que com uma diferença bem grande, que é tanto faz. Antes, se tinha uma empresa que chegasse no Linux, vamos botar aspas assim, só para generalizar, e pensasse, vou fazer meu programa para distribuições, eu vou ter que escolher entre OpenSUSE, Fedora, Red Hat, CentOS, sei lá, Debian, Ubuntu, Mint, etc. Geralmente, os programas comuns acabavam lançando versões com ambos, tipo o Chrome, por exemplo, você vai lá e escolhe, né, qual você quer. Mas aconteceu já muito de ter programas que são específicos para uma plataforma, tipo o DaVinci Resolve, que até algum tempo atrás só tinha para CentOS, para RPM no caso. Ou alguns aplicativos, tipo o Warsaw lá, que é o plugin do banco, só em Deb. Se essa empresa chegar e escolher hoje Flatpak ou RPM, tanto faz, porque todas as distros vão poder utilizar. É diferente de Deb e RPM, né? Eu acho que o ruim, pelo menos assim, agora, nesse primeiro momento, é justamente para as empresas que talvez fiquem um pouco perdidas em qual tecnologia adotar. Mas para o usuário final é uma maravilha, cara. Quanto mais competição esses dois tiverem... Realmente tanto faz, né? E o App Image? Antes que pergunte, o meu jogo não tá rodando a 15 FPS, tá? É a transmissão. O App Image eu achei interessante. O emulador de PS3, por exemplo, usa ele. E é bem fácil de rodar. Eu achei incrível aquele... E também... O que é que eu usei também de App Image esses dias? Esqueci qual eu vi outra... que agora o Kdenlive tá distribuindo o App Image. Sim. Eu achei incrível. Os dois cliques, ele já roda. Eu lembro do comentário nitidamente, mas eu não lembro o nome da pessoa, infelizmente. Se você estiver assistindo, então foi você mesmo. Que escreveu assim, App Image, o verdadeiro cross-distro, e um coraçãozinho. E por que ele seria o verdadeiro cross-distro?
Flatpak e Snap também são, obviamente, né? Porque basta você instalar o runtime, como eu tinha falado. Mas a diferença é que o AppImage você não precisa de nada, é só baixar o arquivo. Não importa Exato. se está instalado ou não ali. Basta você instalar, dar um clique com o botão direito, vai em propriedades, marca como executável, dá permissão e aí já era, você usa. A diferença é que geralmente essas aplicações não me parecem ter uma boa integração com o sistema. Algumas até criam um atalho tal, no menu, mas geralmente não. Então para mim eles funcionam mais como se fosse... Manjo aqueles portable do Windows.exe, assim. Isso Exatamente o que eu ia falar. Carregar num pendrive, sei lá, levar pra lá e pra cá, dá 2 cliques e executa o programa dali. Eles funcionam meio que assim. E é um formato muito interessante para lançar versões de teste, como o Kdenlive faz, né? Gera ali, tá todas as dependências ali, você sabe que deve rodar ali. Então as pessoas podem testar. Eu achei bem interessante. Eu baixei o Kdenlive de 17 e 12, eu acho que é. E o 18, alguma coisa, 1804, acho até que é. Ou não era 04, 18 alguma coisa, que é a versão de testes, onde eles mudaram um monte de código e tal, para testar. E tá funcionando bem até. Dá para editar com ele tranquilamente, apesar de eu estar usando ultimamente o do repositório mesmo. Eu acho que a minha ressalva com o AppImage é a atualização. Você não consegue atualizar, a não ser que você vá lá e baixe o pacote novamente, entendeu? Verdade. lembrado. Isso também. No entanto, tem alguns aplicativos que estão criando atualização própria deles, que eu achei interessante. A gente se acostumou desde sempre a deixar o gerenciador de pacotes da distro fazer esse trabalho. Então, tipo, tem uma atualização do LibreOffice, o Gnome Software te avisa, você pode atualizar pelo terminal ou pela interface, por exemplo. Um exemplo, né? O Mint tem aquele... Eu acho muito massa essa parte do Mint, porque ele notifica lá de uma forma muito discreta que tem atualização. Você vai lá, 1, 2 cliques, senha, está atualizado o sistema. Mas o LibreOffice, por exemplo, começou a implementar a atualização dentro do próprio LibreOffice. Ele mesmo te avisa, tem uma versão nova do LibreOffice, uma atualização. Você clica nele, ele te leva para o site para você baixar. Você tem que baixar manualmente, fato, mas já é um processo. Talvez as distros, aliás, os aplicativos passem a fazer isso com maior frequência, né? Eu não sou um grande fã desse modelo. Eu acho que leva muito o Linux pro mundo Windows. Parece que o Windows está vindo para o nosso ecossistema e a gente está saindo, entendeu? Eu prefiro que a gente faça o gerenciamento de todos os pacotes da mesma forma que sempre foi feito. Porque, sei lá, na minha opinião, você tem maior controle. Tá tudo no lugar só, o sistema tá fazendo atualização para todo mundo. Porque, tipo, a gente faria essas atualizações, mas, cara... Mesmo no gerenciador de pacotes, eu tenho muitos clientes, cara, que, nossa, tem vezes que o sistema fica 6 meses parado, desatualizado. Você imagina cada aplicativo te notificando de atualização. Maluquice, usuário doméstico. Aqui talvez a galera que esteja assistindo nem se encaixe nisso, mas o usuário doméstico não atualiza nada, nunca. Não. Ele atualiza o Android porque o Android tem a função de se atualizar sozinho. E olha lá, ainda. Mas eu concordo com o Marcos aí, eu prefiro também esse esquema de gerenciar por um lugar só, se atualiza tudo de uma vez, dá um clique ali só, muitas vezes, é mais prático até. Vocês querem pescar alguma última pergunta aí? Ou virou alguma coisa interessante pra gente finalizar? Tem uma pergunta ali, acho que já é há mais de 2 vezes que surge, que o que vocês acham do zero para 2018? Putz, a gente esqueceu de fazer a sessão distros BR, né? Verdade. Isso. Bom, eu já acompanhei o do zero mais de perto nos últimos tempos por conta de trabalho e tal. Eu não olhei tanto quanto eu olhava antes, porque o que eu queria dizer de perto, eu tinha ele em máquina virtual direto, testava, atualizava ele, mexia semanalmente para dar feedback para os desenvolvedores e tal. Eu acabei não fazendo isso muito nos últimos tempos, mas eles estão lançando a versão nova, vão lançar provavelmente nesse ano aí. Tem várias melhorias, várias otimizações. É o tipo de distribuição que teve e ainda talvez tem que vencer muito preconceito de é só a remasterização. Não, não é. Né? Já foi um dia. E não bastasse vencer os desafios técnicos, eles têm que vencer esses desafios sociais muitas vezes, né?
Mas a gente torce por eles. As ferramentas que eles estão fazendo são bem legais, né? Ali o Fernando comentou que o do Zero entrou de férias no nascimento da filha do Cláudio e tal, que é o líder do projeto. Entrou de férias, tipo, em termos, né? Porque o pessoal continuou fazendo as coisas. Isso é legal, eles criaram uma comunidade, uma organização. E com o passar do tempo, eu acredito que essas pessoas elas vão aprendendo a fazer o sistema operacional. Porque por mais que seja um desenvolvimento comunitário, precisa ter uma certa organização quase que empresarial, hierárquica, muitas vezes, para o negócio andar, sabe? Se todo mundo coloca o dedo, às vezes demora muito para ir para frente o negócio, do que ter alguém que aponta um caminho e diz aí. Claro que isso tem seu lado ruim também, mas geralmente funciona bem. Agora, outra distro BR que deve chamar atenção nesse ano é o M Linux. O pessoal vem desenvolvendo essa distro de uma forma bem legal, XFCE modificado, painel neon que eles fizeram com design bem legal, lembra Chrome OS, Deepin, sei lá, Windows, alguma coisa assim. Dá um visual bem mais moderno ao XFCE, com base do Debian também, igual ao do Zero. Também é uma distro que eu espero ver evolução nesse ano. Eles estão criando ferramentas de configuração para facilitar e tal, levando o negócio bem a sério, assim.